E o desafio de hoje é muito interessante, gente, muito interessante, muito sugestivo, tem tudo a ver com mentalidade, tem tudo a ver com mindset. Preparei ele com muito carinho para vocês, tenho certeza que vocês vão se identificar com vários pontos que a gente vai estar trazendo hoje aqui nesse desafio, que realmente o nome é sugestivo, mas vocês vão entender que ele faz todo sentido e que nós precisamos parar de pedir desculpas. Parar de pedir desculpas. Karine tá louca. Em um mundo que pede cada vez mais humildade, em um mundo que pede cada vez mais empatia, você fica falando em parar de pedir desculpas? Sim, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre parar de pedir desculpas. E lembrando, gente, não posso deixar de avisar vocês que quinta-feira, dia 19, nós vamos ter uma super aula às 20 horas sobre a mentoria Vire a Chave, que está saindo do forno, e onde eu vou te ensinar estratégias práticas e simples para você aplicar no seu negócio e faturar o dobro, né? Com certeza nessa primeira aula você já vai ter resultados incríveis, né? Não estou medindo esforços para que isso seja possível, então não percam a oportunidade. Se inscrevam, né? E participem da nossa live da aula Vire a Chave. Lá a gente vai falar muito de mentalidade. Hoje o nosso tema aqui é mentalidade, certo? Por que eu decidi falar sobre esse assunto com vocês? Por que eu decidi trazer esse assunto para vocês? Gente, quem já me conhece, quem já foi meu aluno de treinamento, de consultoria, quem já fez parte dos times de vendas que eu treinei por aí, sabe que tem uma coisa, se tem uma coisa que eu não tolero, é que se fale mal de cliente. É uma coisa que eu realmente, assim, não considero, não tolero. Acho que a gente não pode de maneira alguma falar mal, duvidar, julgar aquele que coloca a comida lá na nossa mesa, porque é o cliente que faz isso. É o cliente que faz isso. Então, isso precisa ficar muito claro aqui para nós. Por que jamais se deve falar mal de um cliente? Porque o cliente, vamos pensar assim, o cliente que está na nossa frente, ele vem ou ele está ali porque ali existe uma relação de expectativa em relação a uma venda. E o que seria uma relação, uma relação de venda? Seria uma relação de ganha-ganha entre dois seres humanos, né? Onde um tem uma necessidade e o outro tem uma solução. E essa relação deveria pelo menos sempre ser uma relação pautada em verdade e lealdade, né? Por isso que eu sempre digo e não aceito que de maneira alguma nenhum dos meus alunos, nenhum empreendedor que passa pelas minhas consultorias, pelos meus treinamentos, eu aceito de forma alguma que fale mal de um cliente. Lembrando, se ele sentou na tua frente, é porque ele tinha uma dor e porque ele te viu como o especialista, como a pessoa que pode naquele momento resolver a dor dela. Então, muito respeito com o teu cliente. Só que tem um detalhe que eu quero trazer para vocês aqui agora. Uma frase muito comum no varejo, vocês sabem que eu venho do varejo e que com certeza você, empreendedor, em algum momento já se deparou com ela. Tem uma frase que diz assim: não sei quem inventou, sinceramente eu não sei de onde saiu, mas nessa minha trajetória toda atendendo clientes, ela sempre me acompanhou. Que foi a seguinte frase: o cliente sempre tem razão. Quem já escutou essa frase? O cliente sempre tem razão. Mas aí eu te pergunto, será mesmo? Será que o cliente sempre tem razão? Olha, o que eu preciso dizer para ti, que se o cliente sempre tem razão, isso depende muito da tua condução, da tua entrega e daquela relação ganha-ganha ali da frente que a gente acabou de falar, aonde precisa ou deveria pelo menos existir uma relação de verdade e lealdade. Até aqui, tudo bem. Mas deixa eu te perguntar,
Se o cliente sempre tem razão, eu não sei, mas o que eu sei é que os clientes vão experimentar e eles vão sempre tentar fazer comigo e contigo, empreendedor, aquilo que você permitir. Eles farão com você aquilo que você permitir. E essa frase, o cliente sempre tem razão, tem tudo a ver com isso, com o que você vai permitir que o teu cliente faça. Então, assim, eu queria dizer para vocês que por mais que a gente aprenda a lidar com as diferenças, e quem trabalha com pessoas precisa lidar com as diferenças, porque elas existem, por mais que a gente aprenda a lidar com isso, os clientes que não vão te entender ou que vão te testar, eles vão aparecer. E não é só os clientes. Quando eu tô falando das pessoas que vão te testar, eu também tô falando dos teus clientes, da tua família. E sabe por que essas pessoas vão aparecer? Em primeiro lugar, porque elas vão te julgar. Elas vão te julgar. E elas vão te julgar muitas vezes por estarem vendo que você tá feliz. Elas vão te julgar muitas vezes por ver que o teu negócio tá dando certo, que você tá sendo bem sucedido. Ou seja, elas vão te julgar porque muitas vezes elas vão ver você realizando coisas que eles não tiveram coragem de realizar. Eles vão te ver realizando coisas que eles acreditavam que eram impossíveis de fazer. E por isso, muitas vezes, as pessoas vão criar situações para que você peça desculpas por estar dando certo. Os clientes muitas vezes e as pessoas que te rodeiam de maneira geral, amigos e principalmente família, muitas vezes vão querer que você peça desculpas por você não desistir, por você não ser como eles. E além disso, gente, eu vou te dizer mais uma coisa. Os clientes, e aqui eu tô fazendo uma referência aos clientes, mas não esqueçam, são as pessoas que te rodeiam. Porque amigos, famílias também são clientes, porque afinal de contas a gente está sempre vendendo uma ideia, né, uma situação, a gente está sempre vendendo alguma coisa. Então, no final das contas, são todos clientes. E esses clientes que eu estava falando aqui agora, eles, além de te julgar, eles ainda não vão entender a responsabilidade envolvida ou a responsabilidade que existe por trás da tua postura de liderança. Eles não vão muitas vezes entender o peso que você carrega nas costas. O peso que você carrega. E o que acontece? Eles vão acabar não entendendo que, por exemplo, a partir do momento que você decidiu assumir uma postura de liderança, que você não tem mais tempo para jogar conversa fiada, por exemplo, para jogar conversa fora. Porque você está o tempo todo focado no teu negócio. E eles vão, de alguma maneira, querer te fazer pedir desculpas por estar focado no teu negócio. E além disso, além deles ficarem criando situações para que você peça desculpas por não desistir, eles ainda vão aparecer muitas vezes nas piores horas, naquela hora que você não tá bem, na hora que as coisas deram errado e que você tá extremamente preocupado, ansioso, nervoso. E eles vão aparecer, sabe por quê? Para te fazer ter a impressão que você precisa pedir desculpa por não estar no clima. Para simplesmente te fazer ter a sensação que você precisa pedir desculpa. Mesmo que você esteja mal porque você tentou e errou, porque a gente erra muitas vezes, né? E aí quando eu falo deles, eu tô te dizendo, tem uma cola aqui, né, gente? Você sabe que todas as minhas lives, elas são uma aula. Eu queria te dizer que esses clientes que vão te dar a entender que você precisa pedir desculpas, eles vão aparecer. Eles vão aparecer porque eles estão bem próximos da gente. Só que o que acontece, gente? Todos esses sinais, todas essas pessoas, todos esses sinais aparecem para que você confirme que você está no caminho certo. Simples assim.
todos esses sinais aparecem para que você perceba que você não pode desistir do seu propósito. É por isso que essas pessoas aparecem na tua vida. Para que você perceba que você não pode desistir das tuas convicções. Para que você perceba que você não pode desistir da tua intuição. Para que você perceba que ninguém entende o que você passa e que ninguém, além de você, vai fazer o seu caminho. E é só por isso que essas pessoas que te desafiam e que te fazem ter a impressão que você precisa pedir desculpas o tempo todo aparecem na tua vida. E olha só, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu não tô aqui te dizendo que você não deve prestar atenção nos teus clientes, prestar atenção nos teus amigos e na tua família. Não é isso. Eu quero te dizer que sim, você precisa principalmente prestar atenção nos teus clientes. Você precisa pedir feedback, aplicar NPS, né, que são pesquisas de satisfação, porque você precisa ter retorno deles. Você precisa ter retorno deles. E você precisa criar empatia por essas pessoas que não fazem o teu caminho, que não entendem por que você está agindo desse jeito como você está agindo. E por isso é tão importante você pedir opinião. Porém, quando ela não for positiva, quando um cliente te ficar cobrando coisas que para ti são insignificativas e pequenas demais, são sinais que a vida está te testando para você olhar para frente e ter certeza de que você tá no caminho certo, que você só precisa fazer alguns ajustes, mas que você não pode desistir. É simplesmente por essa razão que cliente caroço, que cliente mal-humorado, que cliente que te faz pedir desculpa, às vezes por o que você nem sabe direito o quê, você às vezes nem sabe direito por quê, mas você é tomado por uma sensação que você precisa se desculpar, né? Esses clientes aparecem na tua vida só para te trazer a certeza de que você tá no caminho certo e que você precisa continuar. É só por isso. Muito importante, né? Não estou te dizendo que precisa pedir opinião, né? Não estou te dizendo que você precisa pedir opinião, não precisa pedir opinião, você precisa pedir sim. O que eu estou te dizendo é que você não precisa pedir desculpas o tempo todo. E sabe por quê? Cara, quando a gente resolve empreender, eu preciso te dizer, quando você resolve empreender, quando você resolve assumir uma postura de liderança, nem tudo são flores. E a gente encontra muitos espinhos. Mas a maioria dos espinhos que a gente encontra, eles são colocados lá por nós mesmos. E a mania de ficar se desculpando por tudo o tempo todo é um espinho dolorido demais, que te espeta o tempo todo. E que você precisa tirar da tua vida o tempo todo. O tempo todo. Em algum dia, alguém disse também que para parecer humilde e que para a gente conquistar a confiança do cliente, fazer bons negócios e boas relações de parceria, por exemplo, nós precisávamos ser humildes. E algum dia, em algum lugar, alguém nos contou que para parecer humildes, a gente precisava pedir desculpas. E eu concordo com isso. O que eu não concordo é com o que eu vejo diariamente com os meus empreendedores, meus clientes de consultoria, é a mania de ficar pedindo desculpas o tempo todo. E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, nada do que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais, seja aqui como live, seja nos posts que eu escrevo, seja no grupo do Telegram, onde eu compartilho semanalmente desafios de mentalidade com você, são coisas que eu não vivi, são coisas que eu não pratico e são coisas que eu não sinto na pele. E a partir do momento que eu percebo que me atrapalha ou que me impulsiona, eu paro, penso no que eu tô fazendo e trago pra cá pra compartilhar com vocês.
E esse desafio de hoje, eu queria dizer para vocês que esse desafio de hoje, dessa terça-feira, eu desenvolvi ele baseado nos meus últimos dias, no que eu estou vivendo nos últimos dias. E olha só, aqui na nossa casa, dentro da minha casa, dentro da minha rede social, no meu ambiente seguro, aonde eu só tenho pessoas que querem dobrar o seu faturamento, aonde eu só tenho pessoas que vêm aqui buscar dicas, estratégias, recomendações para fazer o seu negócio dar certo, eu quero compartilhar com vocês também que eu também erro, que eu também saio do eixo, saio da linha de vez em quando, muitas vezes até quando o assunto é venda e mentalidade. E esse desafio de hoje eu criei em cima disso. Criei em cima de um momento que eu vi onde eu estava errando. E olha só, por que isso, gente? Vocês sabem, acabei de dizer aqui, que esse ano a gente está vivendo um ano atípico, enfim, e vocês sabem que eu trabalho com eventos, né? Trabalho com eventos no Empodere, onde eu sou cofundadora do movimento de empreendedorismo feminino. E este movimento, ele baseia-se, ele é feito basicamente de eventos. E este ano não foi possível, né? Uma semana antes da nossa largada, do nosso primeiro evento, nós tivemos esse cenário de pandemia, onde tudo fechou e as coisas não voltaram mais ao normal. E acredito que nem vão voltar. Mas, enfim, agora as coisas aos poucos se normalizando, nós conseguimos fazer um evento. E ele é hoje. E quando nós lançamos ele, nós decidimos ele há exatamente uma semana. Há uma semana atrás, nós conversamos e decidimos que faríamos um evento. Terça-feira. Encontramos o lugar, viabilizamos a possibilidade para que todo mundo ficasse seguro, enfim. E então foi possível a gente fazer o primeiro e último evento deste ano. O que acontece? Anunciamos o evento efetivamente na quarta-feira e em menos de 24 horas as vagas esgotaram. Nós não tínhamos mais ingresso. Ou seja, eu passei os últimos dias e o final de semana inteiro pedindo desculpas. Desculpas, mas a gente não tem como acomodar mais pessoas. Desculpa, mas os ingressos venderam, já acabaram em menos de 24 horas. Desculpa, mas infelizmente a gente não vai poder botar mais uma mesa. Desculpa, mas a gente não pode botar mais uma cadeira na tua mesa. Desculpa. O tempo todo. E, gente, eu parei para perceber que ao invés de eu estar comemorando o sucesso do meu evento, ao invés de eu estar comemorando a possibilidade de estar proporcionando para mais de 100 mulheres, que é a nossa capacidade lá, a oportunidade de conhecer outras empreendedoras, de fazer network, eu estava simplesmente me desculpando, pedindo desculpa por isso, desculpa por aquele outro, pedindo desculpas. Ou seja, se tem uma coisa que eu fiz e vejo muitos empreendedores fazendo, fiz nessa situação e quando virou a chave eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? É isso. É a gente mesmo matar as nossas conquistas por ficar se desculpando. Ficar se desculpando por coisas que você não controla. E aí, assim, o que eu queria dizer pra vocês? Sabe quando caiu a minha ficha? Sábado, quando eu pedi desculpas por eu não conseguir acomodar um grupo que queria vir de outra cidade, eu pensei assim, peraí, mas o que eu tô pedindo desculpa? É isso que você faz quando você pede desculpas. E eu me dei por conta que é isso que eu tava fazendo, pedindo desculpas. Eu pensei, cara, eu tô pedindo desculpa por ter batalhado 4 anos em cima de um movimento que é um sucesso. Eu tô pedindo desculpas por não ter desistido diante desse cenário atípico de pandemia. Eu tô pedindo desculpa pela minha solução ter dado certo. Olha o que eu estava fazendo.
Então, gente, o desafio de hoje, tá? É para reforçar a ideia de que para que a gente tenha resultados no nosso faturamento, para que a gente busque as vendas, para que a gente busque bater aquela meta que a gente tanto deseja, 20% é técnica, é estratégia. 80% é mentalidade, é aquilo que você acredita, é aquilo que você vê, é aquilo que você compra como verdade. Mas 100% desse resultado está diretamente relacionado à sua comunicação, ao jeito que você se comunica, porque é da maneira como você se comunica que o teu cliente vai te ver. Então, a partir do momento que eu fico pedindo desculpa para todo mundo por não ter lugar para todo mundo, eu simplesmente estou pedindo desculpa por ter feito o meu movimento dar certo. Peraí, olha o que eu estou comunicando. De novo, Marci, quando você pede desculpa por eu não ter horário para te atender, você está dizendo para o mundo e para você mesmo, desculpa por eu ser muito boa no que eu faço e ser uma só. Desculpa por eu ter a agenda lotada, porque graças a Deus eu sou competente. Então chega, gente, o desafio de hoje é que a gente comece a prestar atenção no que a gente anda comunicando para o nosso cliente. Quando a gente fica pedindo desculpa o tempo todo. Olha só, se a gente fica pedindo desculpa o tempo todo, a gente começa a mendigar. As pessoas começam a ter impressão que será mesmo que essa pessoa sabe isso que ela tá falando? Quando eu fico pedindo desculpas, esses dias eu conversei com uma amiga minha e ela me disse, fui no salão e quando eu saí a cabeleireira disse, desculpa se a escova não ficou tão boa assim. Como assim? Como assim? Desculpa por o quê? Se não for para fazer bem feito, não faz. Faz bem feito. Coloca todo o teu conhecimento, coloca a tua energia, mas não fica pedindo desculpa por ser isso tudo, por ser esse fenômeno que você é. E aí, gente, eu quero dizer pra vocês, quem nunca, empreendedor que tá aqui, quem nunca, e eu já falei sobre isso em outra live, eu vejo isso direto, sabe por quê, gente? Quando eu coloco uma caixinha de pergunta, ou às vezes no meu direct, as pessoas me chamam e dizem assim, desculpa te perguntar, mas o que eu falo quando o cliente me diz que vai perguntar para a esposa? Como assim, desculpa te perguntar? Se você está me perguntando isso é porque você tem uma dúvida e está querendo fazer o teu negócio dar certo. Não peça desculpa por querer vender para todos os clientes. Não peça desculpa por saber tudo. Então, assim, definitivamente tira isso do teu vocabulário. Eu coloquei aqui a desculpa, posso te perguntar, como assim? Se você decidiu empreender é porque você entendeu que você resolve uma dor, uma necessidade. Então, você precisa perguntar. E perguntar muito. Porque você está manifestando, nesse momento, está comunicando a sua intenção de entender para poder resolver da melhor maneira. Então não peça desculpa, cuidado com essas desculpas, não peça desculpa por tentar entender onde dói, não peça desculpa por tentar achar a melhor solução para o teu cliente. Outro ponto, desculpa, mas eu não tenho mais tempo para atender, tô com a minha agenda lotada. Desculpa por quê? Como assim? Desculpa por ser boa no que eu faço? Desculpa por ser referência, mas eu não tenho agenda? Não peça desculpa por ser boa no que você faz. Cuidado com a sua comunicação. Outra que eu escuto aqui, tiro tudo isso aqui do meu Instagram, tá? Dos WhatsApp, as pessoas que me perguntam pessoalmente. Desculpa, mas o meu preço é esse, quando o cliente diz, tá caro. Como assim? Desculpa, mas o meu preço é esse. Desculpa por eu entregar o meu melhor. Desculpa por eu buscar a melhor matéria-prima. Desculpa por eu buscar excelência na entrega. Desculpa por eu ser expert no que eu faço. Quando você pede desculpa para o cliente por cobrar o que você cobra, é isso que você está comunicando para ele. Me desculpa.
por eu buscar a melhor matéria-prima. Me desculpa por eu ser especialista no que eu faço e por isso cobrar este valor. Então, olha só, gente. Outra coisa que eu escuto muito. Quem nunca? Desculpa, mas eu só atendo em horário comercial. Peraí, caramba. Desculpa por o quê? Desculpa por você criar um negócio e estabelecer as regras do jogo? As regras do teu jogo? Desculpa por eu decidir trabalhar só em horário comercial? Como assim? Gente, vocês já pararam para pensar o que vocês estão comunicando para o cliente de vocês quando vocês ficam pedindo desculpa o tempo todo? Desculpa, mas eu não trabalho domingo. Como assim? Desculpa, mas eu não respondo o WhatsApp depois do horário. Como assim? Como assim? Tem uma caixinha uma pergunta na minha caixinha de perguntas que eu vi aqui, que depois eu vou responder. A cliente disse: o que eu faço quando o cliente, quando o cliente me pede um horário de entrega que eu não consigo atender? Pelo amor de Deus, a primeira coisa que você não pode fazer é pedir desculpas por não conseguir atender fora do horário que você colocou como regra dentro do teu jogo, lembrando do teu jogo, tuas regras. Mas eu vou responder essa pergunta direito lá na caixinha, certo? Então, gente, o meu desafio para ti nos próximos 7 dias, lembrando que toda terça-feira a gente se encontra aqui para falar de mentalidade. Por que, Karine, mentalidade? Sucesso nas vendas, dobra do faturamento, está diretamente relacionado a 20% de técnica, 80% de mentalidade e 100% de comunicação. E hoje a gente está conversando aqui sobre você parar de pedir desculpas o tempo todo. Hoje a gente está conversando aqui sobre tudo que você comunica quando fica pedindo desculpa para o teu cliente o tempo todo. Desculpa por existir, desculpa por não poder te atender, desculpa por ser o melhor no que eu faço e não ter agenda para ti. Desculpa por o meu preço não ser bom para ti. Como assim? Desculpa por eu ser referência? Desculpa por eu buscar a melhor matéria-prima? Como assim? Então presta bastante atenção nisso. Nos próximos 7 dias, vai meu desafio para ti. Pare de pedir desculpas pelas suas convicções, pela tua intuição. Olha só, se você quebrar o teu negócio, a culpa é tua. Se der certo, a culpa é tua também. O mérito é teu. Então você precisa aprender a lidar com essas opções, com essas escolhas, sem pedir desculpas. Se você resolveu enfiar a cara, se você resolveu fazer o que ninguém faz, a culpa é tua, a responsabilidade é tua. Então pare de pedir desculpas por não ser igual a todo mundo. Pare de pedir desculpas por ter a coragem que a maioria não tem. Simples assim. Número 2. Nos próximos 7 dias, não peça mais desculpas por ser quem você é. Não peça desculpas por sentir o que você sente, por pensar do jeito que você sente. Não peça desculpa por tudo que você fala e por tudo que você diz. E pare de pedir desculpas. Fecha a matraca aí, desculpa. Pedir desculpa o tempo todo pro teu cliente não te faz humilde. Ser humilde é outra coisa. Pedir desculpas o tempo todo pro teu cliente, achando que você não tá incomodando, é mendigar. O cliente fica pensando, cara, essa pessoa pede desculpa o tempo todo, será que ela pode me ajudar mesmo? Será que essa é mesmo a pessoa mais indicada? Então, presta muita atenção na tua comunicação. Quando você pede desculpa o tempo todo, o cliente... e aí assim, só entende a minha conversa aqui, que já foi meu aluno, né? Quando você pede desculpa o tempo todo, você alerta os lagartos dos clientes. Os lagartos tomadores de decisão. Quem é meu aluno que sabe. Temos 3 lagartos e ainda temos a mãe do lagarto, que é a confiança.
E quando você começa a pedir desculpa o tempo todo, você desperta, você gera a sensação de insegurança no teu cliente. Será mesmo que essa pessoa pode me ajudar? Terceiro desafio. Terceiro desafio, né? Nos próximos dias. Então, pare de pedir desculpa por quem você é. Terceiro, gente, continua avançando. Continua avançando. Siga, mesmo com as inseguranças, principalmente nesse momento agora. Não pare. E se for preciso, busque ajuda. Busque um amigo empreendedor que tem um conselho, mas não vai pedir conselho para quem não chegou onde você não quer, para onde você quer chegar. Não vai pedir conselho para quem não faz o que você gostaria de fazer. Não vai pedir conselho para quem não tira de letra o que você gostaria de tirar. Peça conselhos, peça ajuda para profissionais sérios, busque ter um mentor, busque um amigo empreendedor, chama para tomar um café, bate um papo, né? Busque ajuda. Você não precisa se desculpar por não ter todas as respostas. Você não precisa se desculpar por não conseguir ir sozinho. Você não precisa se desculpar por não saber tudo. Pare de pedir desculpas. Você não precisa se desculpar se por acaso você errou com você mesmo. O que você não pode é continuar errando. Por isso, busque ajuda de um mentor, né? Vai ler um livro, vai fazer a mentoria, se inscreve dia 19 na mentoria Vire a Chave, né? Vamos abrir as inscrições dia 19, quinta-feira de noite às 8 horas tem aula, mas não peça desculpas por não saber fazer sozinho. É por isso que eu tô aqui. Não peça desculpa por não ter todas as respostas. Quarto ponto, não peça desculpas por não poder atender todo mundo. Não peça desculpas por não poder ajudar todo mundo. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Tua mãe já te dizia isso. E nem todo mundo é pra ti. Nem todo mundo vai ser teu cliente. Certo? Então não peça desculpas se o teu orçamento, num determinado momento, não coube no orçamento do teu cliente. Talvez você não está prospectando no lugar errado. Não peça desculpas se a dor, se o cliente que te procurou tem uma dor que você resolve, mas neste momento ele ainda não consegue pagar. Existem outras pessoas menos capacitadas que você, com certeza, cobrando menos por aí. E olha o que eu acabei de falar, cobrando menos porque são menos capacitadas. O fato de encontrar pessoas que não alcançam o teu preço não significa que você precisa baixar o seu preço. Significa que você não está prospectando direito, que você não está qualificando os seus clientes. Se você chega lá no final da venda com o cliente, faz todo o processo de venda e percebe que ele não tem valor financeiro, o problema não é a objeção, é condição. E o problema não é o cliente, é teu, que não qualificou esse lead, que não levou ele a sério, que não direcionou desde o começo, que não comunicou o valor da sua entrega. Porque preço todo mundo tem, mas você, empreendedor que está aqui, criador de solução, especialista, entrega um valor para os seus clientes que é imensurável. Você tem um preço financeiro, mas valor, eu tenho certeza que o valor que você entrega para os seus clientes, ninguém entrega. E é isso que ele veio buscar. É a partir do valor que você entrega que você precisa, certo? Então, assim, não peça desculpas por ter se tornado um dono de solução, o dono da solução. De novo, se você é o dono da solução, encontra um cliente, é porque você com certeza causa uma transformação enorme na vida das pessoas e na vida de quem passa pelo teu caminho.
O teu papel definitivamente não é pedir desculpa. E não se esqueça, se você tá aqui nessa live, se você me segue nas minhas redes sociais, é porque você já sabe o seu caminho. E o meu papel aqui é te lembrar disso o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu acredito verdadeiramente que ser luz não é brilhar, é iluminar. E o que eu quero é iluminar a tua mentalidade, iluminar tuas ideias com os desafios de terça-feira, para que você siga firme, cada vez mais firme no teu propósito, na tua empresa, nessa solução incrível que você criou, que com certeza tem beneficiado muitos e muitos clientes. Mas eu sei que muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente comunica errado e muitas vezes, inclusive, a gente tem vontade de desistir. E é por isso que eu tô aqui, para pegar na tua mão e te dizer que você não tá sozinho e de vez em quando te lembrar do quanto o mundo precisa da tua solução, precisa de você e precisa da tua solução. Gente, tem uma caixinha de pergunta aqui. Quem tiver dúvidas em relação à mentoria, vire a chave que abre as inscrições agora, dia 19. Dia 19, lembrando, eu sou uma só e é uma mentoria, são 21 dias comigo no teu pé. Por isso, são só 10 vagas. Né? Eu assim, quem me conhece sabe que eu me entrego verdadeiramente para os meus clientes de consultoria, eu entro de cabeça no negócio deles para que a gente consiga definitivamente traçar as melhores estratégias, entender por que as coisas não estão acontecendo e como que a gente vai fazer para acontecer. Então, por isso, são só 10. Primeira turma de consultoria online e em grupo, porque até então só individual, que eu fiz até o que eu faço até hoje, né? A consultoria, treinamento diferente, né? Faço ele online lá já, mas a consultoria, primeira turma. E por isso também um valor bem mais em conta, né, gente? Mas em contrapartida, com certeza, um grupo seleto de empreendedores que querem sim virar a chave, faturar o dobro e fazer 1 ano em 30 dias. Essa é a promessa, essa é a proposta e essa promessa já foi inclusive validada. Então, empreendedor, um ano em 30 dias te resolve? 1 ano em 30 dias é bom para ti? Se a resposta for sim, dia 19 a gente tem um encontro marcado. Mentoria Vire a Chave. Dia 19 vou fazer a aula inaugural, onde eu já vou compartilhar contigo estratégias práticas e simples para você aumentar o teu faturamento aí em 30%, 40%, 50% com o que você já tem. Com o que você já tem. Sem nada mirabolante. Lembra? Simples, prático e para você aplicar no outro dia já. Tá bom? Combinado então? Beijo no coração e preste muita atenção. Entra lá no grupo do Telegram e pega o teu desafio lá, porque esse desafio de não pedir desculpas, ele tá poderoso. Vai lá e garante o teu. Até mais, gente. Até daqui a pouquinho. Beijo, beijo.